Salmo de número 103. Nesse dia tão lindo, tão especial, aonde celebramos esses 80 anos do nosso coral. O coral angelical da nossa igreja tem lançado há 80 anos essas sementes. Eu não sei se vocês perceberam quantos frutos isso já deu. Todos os departamentos da nossa igreja hoje têm um coral. As crianças têm um coral, os adolescentes, os jovens, homens, mulheres, até terceira idade, né? Glória a Deus. O sênior, né? Não é terceira idade, o pastor Samuel é sênior, é verdade. Sementes que foram lançadas. Glória ao nome do Senhor. Porque todos nós somos chamados para bendizer ao Eterno. E o Salmo 103 fala exatamente disso. O texto diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os teus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante seu lugar. Mas a sua misericórdia, Senhor, é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, e executai as suas ordens, e obedecei a palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Vamos se assentar para nós meditarmos rapidamente nessa palavra. Pergunta para quem está do seu lado: você está bendizendo o nome do Senhor como deveria? Deixa eu perguntar para você. Já teve dias aonde você não estava com vontade de louvar, cantar, bendizer ao Eterno? Quem sabe não só dias, semanas, meses, fases da vida. E de vez em quando, nós precisamos sondar a nossa alma. Quando nós olhamos para esse Salmo de Davi, o texto começa mostrando uma conversa de Davi com alguém, onde ele está incentivando a bendizer, e ele diz: bendiz ao Senhor, minha alma, ó minha alma. A gente precisa constantemente conversar com a nossa alma, conversar conosco mesmo, para que nós venhamos lembrar a nossa alma que há um propósito sublime para a nossa vida, que é bendizer o nome do Senhor. Ele começa dizendo: bendiz,
Ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O que é bendizer, pastor Lediel? É falar bem, é reconhecer os feitos e honrar ao Senhor com gratidão. O nosso lábio, o nosso coração, o nosso entendimento, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos convocados a engrandecer e bendizer o Eterno. O verso 2 ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Quando a gente para sondar o nosso coração, e muitas vezes é necessário o confrontá-lo, para que nós venhamos render graças ao Senhor, a gente precisa lembrar das nossas falhas. Uma delas, o esquecimento. Geralmente, nós caímos no erro de não adorar e bendizer o Senhor como deveríamos fazer, porque a gente se esquece de quanta bondade, misericórdia, quantos feitos extraordinários o Senhor, Ele tem feito por nós. Se a gente parasse todos os dias para fazer esse confronto, a gente cantaria mais, louvaria mais, engrandeceria mais o Senhor. Quem não bendiz, qual é o oposto disso? Maldiz. O oposto de bendição é... E quando nós passamos a nos esquecer dos feitos do Senhor para conosco, lamentavelmente, os nossos lábios, a nossa língua, o nosso fôlego, que foi dado por Deus para bendizê-lo, nós acabamos maldizendo a vida, maldizendo pessoas, maldizendo circunstâncias. Mas pastor Lediel, a vida de ninguém é perfeita. Todos temos os dias ruins, é verdade. Mas você já parou para pensar que até mesmo nos dias ruins há motivos para bendizer ao Senhor? Nos maus dias, se você está aqui, é porque você respirou, teve fôlego de vida. Você teve um sol que brilhou, você teve uma água que te nutriu. Quem sabe você teve alguém que mesmo você sem saber, orou por você. Nós precisamos conversar mais com a nossa alma e de vez em quando confrontá-la. Alma, bendiga o Senhor. Esse convite que Davi está fazendo a ele mesmo é um convite para sair da maneira do ímpio viver. O ímpio ele fica feliz, o ímpio fala bem, e de vez em quando ele se lembra de Deus, quando alguma coisa dá certo. Só que você já parou para pensar que se limitarmos a nossa vida terrena, cheia de imperfeições, a engrandecer a Deus apenas quando tudo dá certo, infelizmente nessa balança, pode ser que a gente fique em dívida intensa por não engrandecer ao Senhor. Ou alguns escolhem bendizer ao Senhor apenas quando tudo está redondinho. Perfeição é só nos céus. Mas a minha alma não está satisfeita. Pois é, qual critério você está usando para satisfazer a sua alma, já que você só adora quando a alma está satisfeita? O mundo nunca está satisfeito. E se você só dá uma observadinha na questão econômica e comercial, eles dizem que você vai ser feliz se tiver o carro X.
E quando você tem o carro X, você está lá contente dirigindo. Mas de repente, quando você abre o seu celular, tem a propaganda de um carro Y, dizendo: se você adquirir o Y, daí sim você vai ser feliz. E você acha que a satisfação vai estar quando tiver com aquela televisão 52 polegadas. E um mês depois que você comprou a televisão, você vai na casa de alguém que tem uma 72 polegadas. E daí você pensa: essa aqui. Você parou para pensar que se a nossa satisfação, os motivos de engrandecer ao Senhor, a celebração da vida se resumir à proposta do mundo, que é posses, títulos, diplomas, cargos, já parou para perceber que você nunca encontrará plenamente os motivos para bendizer o Senhor? E é por isso que nesse confronto que Davi faz com a sua própria alma, ele já vai dando motivos para você bendizer ao Senhor. E ele começa dizendo dessa maneira: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Deixa eu perguntar para você: que dinheiro no mundo que paga um acordar leve, sem culpa, por saber que o Criador já perdoou os seus pecados, e para isso enviou o seu Filho para morrer na cruz, derramar o seu sangue por nós, com uma expressão de amor tão grandiosa? Tem preço que pague? Não tem. E deixa eu perguntar para você: você já teve os seus pecados perdoados por Cristo Jesus? Eu já falei nesse púlpito e eu volto a repetir. Se a gente só pega o verso 3 e coloca nesse lado da balança, os meus pecados foram perdoados, eu caminho para o céu, terei uma eternidade com o Senhor. O que pode desse outro lado da balança ser mais pesado do que isso? Tem alguma coisa? Não, pastor, as minhas dívidas têm tirado a alegria da salvação? As dívidas não, mas eu perdi alguém que eu amava. É mais importante do que a salvação? Eu fui traído por alguém que eu confiava. Dói, machuca. Mas melhor do que tudo é a salvação. Se você tem o Senhor Jesus como aquele que já perdoou os seus pecados, você já tem o melhor da vida, e você tem motivos para bendizer, engrandecer e exaltar ao nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 33, ele vai dizer assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e é o nosso intercessor. Paulo, ele sabia disso. As mãos sujas de sangue inocente, de igreja, perseguidor dos cristãos, ele encontrou o Jesus que perdoou seus pecados e o chamou para um grande propósito. Ele tem motivo para bendizer ao Senhor. Eu e você temos motivos para bendizer ao Senhor. E nessa conversa de Davi consigo mesmo, ele vai dizer assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele está dizendo assim: alma, presta atenção, observa a transformação radical que aconteceu em você. E ele usa dois extremos. Cova é o fim, mas coroa é glória. Ele está dizendo que esse Deus que nós servimos é capaz de realizar grandes transformações, que nos tira da cova e nos coroa com glória. É só o poder de Deus que faz isso. E ele está dizendo assim: e é por isso que nós temos motivos para bendizer ao Senhor.
Se você pega histórias bíblicas como de José, você vai ver que de fato, em poucos instantes da cova, da prisão, ele é colocado como governador. Se você pega a história de Daniel, literalmente numa cova com leões, de repente honrado e o nome do Senhor glorificado através da vida dele. É isso o que Deus faz. E eu convido você a lembrar um pouquinho de quem você era antes do Senhor e quem você é hoje. Quando você se lembra da opressão do pecado, da tristeza da vida, do vazio do coração, que era necessário um vício, uma droga, uma cachaça, pecados, e aquilo jamais preenchia a sua alma. E hoje você está aqui cantando louvores ao Senhor, vendo a sua família servir a Deus com paz verdadeira na alma. Há motivos para bendizer ao Senhor. Que a nossa vida seja acordar, se levantar, caminhar com esse propósito, bendizer ao Senhor. E o salmista continua dizendo assim, verso 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Interessante que o envelhecer é algo tão natural. Todos nós estamos nesse processo. E quando hoje meio-dia eu falava, que eu já cantei nesse coral há mais de 20 anos atrás, eu percebo que também estou ficando bem velho. Eu cantei com a irmã Maurina, tempo bom. Mas o envelhecer é natural e lindo e belo, por mais que o corpo vai se cansando. Mas o texto está dizendo assim: olha, ei, sem ansiedade, aquele que cuidou de você na velhice, ele também é aquele que renova as suas forças, como faz com a águia. Portanto, que isso não seja empecilho para você bendizer, mas pelo contrário, que com a maturidade da vida você venha a perceber que de fato nós temos muitos motivos para engrandecer ao Senhor. Envelhecer é bom, só não envelhece quem já partiu. Você pode lembrar quem está do seu lado? Diga para as pessoas: você está ficando velho, mas isso é bom. Isso é bom. Você está vivo, então bendiga ao Senhor pela tua velhice também. Recebe, Nato. Nato está há 49 anos aqui cantando. E o Nato é interessante, né? O Nato é o mesmo toda a vida e sempre no coral dos jovens cantando junto, né? Renovado. É desse jeito. Deus nos renova. O texto continua dizendo assim: o Senhor, Ele faz justiça e Ele julga a todos os oprimidos. Presta atenção aqui. Na nossa sociedade injusta, prevalece a lei do mais forte. Temos visto no cenário nacional da nossa nação tantas coisas absurdas acontecerem. E a gente às vezes deixa de bendizer ao Senhor porque estamos tão apegados na circunstância. E de fato, se você olhar pelos olhos naturais, você só encontra motivo para murmurar, para reclamar, para maldizer. Mas o convite do Eterno para cada um de nós é fazer como Isaías fez. Não observe os tronos terrenos. Tem alguém que está sentado sobre o trono dos tronos, o trono do universo. Ele não apenas é o rei que governa todas as coisas, mas sabe quem ele é? Ele é o justo juiz. E a justiça dele não falha. Comece a celebrar
mais o teu Deus pela sua justiça. Chegará o dia aonde todos reconhecerão quem Ele é, e que nós possamos diante dEle temer, tremer, mas desfrutar do privilégio de a Ele pertencer. A justiça de Deus não falha, nunca falhou e não falhará. Talvez, escute isso, você que está aqui nessa noite, está com o seu coração apreensivo, com medo das justiças humanas. Quem sabe você tem uma causa nessa justiça humana, e pelo que você percebe, as coisas não vão bem. Descansa a sua alma. Não é juiz terreno quem te sustenta, é aquele que governa todas as coisas. É o seu Deus que te ama e cuida de você. O verso 7 ele diz assim: alma, se lembre que Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele tem exemplo para mostrar. Não é apenas um chamado sem exemplificação. Nós temos toda a palavra de Deus para nos lembrar que Deus não muda e que Ele tem um projeto para cada um de nós. E Ele evoca aqui: observe o que Deus fez a Moisés, com Moisés, através da vida de Moisés. E perceba que aquele Deus que cuida, que chama para um propósito, aquele Deus que viu aquele menino no cestinho no rio Nilo, é o Deus que já sabia que ele passaria 40 anos lá aprendendo no Egito, depois 40 anos em Midian, mas também 40 anos guiando o povo de Israel para a libertação. Deus sabia. E Davi ele está dizendo assim: alma, olha o que o Senhor já fez. Porque cada história, cada trajetória terrena de algum homem, de alguma mulher, serve para inspiração. E quando nós olhamos para a palavra, nós podemos ver na história de Abraão que esse Deus não mudou. Ele é o mesmo que dá promessas e no seu tempo devido Ele cumpre promessas. Então, ei alma, bendiga ao Senhor, porque o Deus que prometeu não falha, e essas histórias nos mostram isso. Ele está dizendo assim: olha alma para a vida de Noemi, Ruth, e você vai conseguir enxergar que o Deus que permite que uma catástrofe chega, onde os filhos morrem, o marido de Noemi morre, é o mesmo Deus que a presenteia com uma nora, que cuida, que zela, que abençoa a vida dela. Ou seja, alma, por mais que a trajetória terrena vai ser difícil, esse Deus que sabe de cada obstáculo da existência, Ele coloca pessoas ao seu lado para te abençoar, para te ajudar. Então agradeça. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e dizer assim: obrigado por existir. Você é presente de Deus na minha vida. Aleluia. Nós olhamos para a Bíblia e nós conseguimos enxergar a história de Davi, aos olhos humanos anônimo, mas escolhido para reinar sobre Israel. No Novo Testamento nós temos histórias tão fantásticas de um Deus que cura, e está lá o Bartimeu para nos ensinar isso. Um Deus que ressuscita se preciso for, e está lá Lázaro para nos ensinar sobre isso. Ou seja, dá uma olhadinha para a palavra, se alimenta da palavra, tira um pouco os olhos das circunstâncias e olha o que Deus já fez. Você encontrará motivos para bendizer ao Senhor. Eu vou correr aqui, mas eu quero lembrar o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nessa convocação de Davi, ele diz assim: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. Oh alma, do que você vai temer se você tem um Deus assim, que te ama e é bom para contigo? Depois ele diz assim: é um Deus que
não repreende perpetuamente, e nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Alma, tem uma graça, um favor, que vai muito além da meritocracia. Aquilo que nós fazemos de errado, há perdão, e a graça do Senhor é derramada sobre nós, para nos fazer levantar todo dia, olhar para frente todo dia, caminhar todo dia. E ele continua dizendo assim, pois quantos céus está acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta as nossas transgressões. Ô alma, você vacilou tanto já, né? Mas esse Deus já te perdoou, e Ele não joga na sua cara aquilo que ficou lá atrás. Pelo contrário, já foi para o mar do esquecimento. Você não precisa viver preso em traumas. Você não precisa se limitar a acusações de quem te conheceu lá atrás, porque o Senhor já perdoou, Ele já te restaurou. E assim como o Ocidente está longe do Oriente, Ele não lembra das tuas iniquidades. Eu finalizo no 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor de todos aqueles que o temem. Nós temos motivo para bendizer e engrandecer ao Senhor todos os dias. Quando nós se posicionamos diante da vida, com louvor nos lábios, falando bem de Deus com os nossos lábios, a vida não só se torna mais leve, você ganha poder espiritual, satisfação plena para caminhar. Então o convite que Davi está nos fazendo 3.000 anos atrás é: gente que conhece a Deus, a nossa existência é diferente do mundo. Eles estão sem esperança, perdidos nos propósitos da vida. Acha que sucesso se limita a ficar rodando atrás de fama, sucesso, prazer. Vai muito além disso. Deus nos criou para a glória do seu nome, e nós nos encontramos plenamente quando ocupamos esse posto, adorador, aquele que bendiz o Criador. Vai ter dia difícil, mas Deus não deixa de ser Deus nesse dia. Que nós possamos encontrar força para adorar. Há uns 25 anos atrás, eu aprendi com essa mulher que está aqui, minha mãe, a adorar dessa maneira, além da circunstância. Ela sentiu um mal-estar, foi no médico. E tem alguns médicos que são muito duros. Falou que ela estava com hipotiroidismo. E disse que em 6 meses provavelmente ela nem falaria mais. Como todo ser humano, mamãe foi para casa, se deitou e chorou. E como todo ser humano, ela questionou Deus. Deus, quantos anos no ministério? Só de obra missionária em Minas Gerais são 12 anos. Por quê? Por quê? Por quê? É assim. Mas pastor, ela tinha compromisso, e naquele dia tinha círculo de oração. Ela não queria sair de casa, mas o compromisso a chamou. E no círculo de oração, entre as orações, ela mesma diz no livro dela, né? Comecei a orar de verdade. E quando eu comecei a orar de verdade, Deus trouxe a minha alma. Abacuque 3. Verso 17, 18, 19 de Abacuque 3 diz assim: mesmo não florescendo a figueira,
não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas lavouras, não tendo ovelhas no curral e nem boi nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como servos, me faz andar em lugares altos. Deus trouxe isso para a alma dela. Interessante. A nossa família tem muitos testemunhos de milagre e cura, mas fazem 25 anos, para mais até, que mamãe não foi curada. Mas não passou sequer um dia sem bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Porque isso vale a pena. Porque isso é bom. Porque isso nos coloca na rota certa, no propósito da nossa existência.